Então, como que eu posso saber se eu tenho esse vírus? E por que é tão importante fazer o diagnóstico ainda mais precocemente? E, Denise, o que eu posso fazer caso eu tenha sido exposta a um risco acidental de contaminação pelo HIV? Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Mamãe Plena, mais um vídeo sobre saúde feminina e de um assunto muito importante, que eu acho que até nos últimos anos deixou de ser considerado, poucas pessoas falam sobre essa doença, mas é uma doença ainda muito importante, com consequências sérias para todo mundo, né, que está aí exposto a ela. Então vamos falar hoje sobre o HIV. Então, o HIV é um vírus que na década de 80 ali, né, ele foi descoberto, que realmente provocou a morte de muitas pessoas, porque ele causa uma doença que a gente chama síndrome da imunodeficiência adquirida. O que é isso? O organismo ele fica imunodeficiente, ele passa a ficar exposto a várias outras doenças, ele não consegue reagir, a sua capacidade imunológica fica muito prejudicada. E é um vírus que não tem cura, né? Então, quando ele começou ali a se manifestar, ele realmente foi muito agressivo e acabou levando à perda de muitas vidas. Com o desenvolver aí da ciência no passar dos anos, muitas drogas, muitos medicamentos foram desenvolvidos no combate da doença, e hoje em dia a gente tem um cenário muito diferente da expectativa de vida das pessoas que se contaminam por esse vírus. Mas ainda continua sendo uma doença sem cura, então uma doença que precisa ser prevenida e tratada da melhor maneira possível. Mas vamos lá do início, né? Como se contamina pelo HIV? Como que eu posso pegar essa doença? O HIV ele é transmitido de pessoa a pessoa por meio de algumas secreções. Então você pode pegar o HIV em contato pelo sangue de alguma pessoa contaminada. Esse contato de sangue poderia ser, por exemplo, compartilhando agulha, né? Então muitas pessoas usuárias de droga que usam agulha tiveram o contágio por meio dessa via, ou outras vias de que tem exposição de sangue de uma pessoa para outra, como por exemplo, vamos supor que você tem um corte, né, um machucado que sai sangue e tenha contato com uma pessoa que tem HIV que também tem um corte sangrante, né, a contaminação desse tipo de sangue de pessoa a pessoa, que não é fácil de acontecer, né, é difícil. Ou então pela secreção do leite materno, então uma via de transmissão é uma mulher que amamente sendo portadora do HIV. E a mais comum, né, a mais conhecida e a forma de contágio mais frequente é por meio da relação sexual, então na troca ali de secreções do ato sexual. Então por isso o HIV é considerado uma doença sexualmente transmissível, tá? Sendo assim, como que a gente poderia evitar a contaminação dessa doença? Basicamente, tendo relação sexual protegida, né? Ou seja, com preservativo, com camisinha, tanto a feminina quanto a masculina. É a melhor forma de você se prevenir do HIV. Por isso que a gente recomenda super, né, fortemente, que sempre que você for ter relação sexual, em especial com um parceiro novo, um parceiro eventual, uma pessoa que você não conhece ali, né, as doenças que ela possa ter, que você faça com o preservativo. Quando você já está ali numa relação mais estável, duradoura, a gente sempre recomenda que os dois façam os exames, né, para detectar, para descobrir, né, o exame de sangue. E aí, caso os dois sejam negativos, aí fica mais tranquilo de você deixar de ter essa proteção com o preservativo. Lembrando que pode ser tanto na relação vaginal quanto na relação anal, pode-se pegar o HIV. Além disso, outra forma de prevenção aí seria, né, de acordo com as outras vias de contaminação. Então, sempre que for ter algum contato com sangue, ter todos os cuidados, né, de usar materiais limpos, esterilizados, né? Quando você vai receber um sangue de transfusão, por exemplo, esse sangue tem que ser testado, tem que ser tipado. E como também tem a forma de contaminação pelo leite materno, a gente não recomenda o aleitamento de mulheres portadoras do HIV. É uma das poucas, mas principais contraindicações ao leite materno, a mulher que é portadora do HIV. Então, como que eu posso saber se eu tenho esse vírus? O exame para diagnóstico do HIV é pelo sangue. Então, uma coleta de sangue rápida, fácil, consegue fazer o diagnóstico. Existe a forma de fazer um teste rápido, né, que sai ali em poucos minutos, e existe a forma de fazer uma sorologia. Demora mais tempo, vai para o laboratório, faz o exame mais confirmatório. E se você não sabe, hoje em dia
muitas unidades de saúde públicas e particulares disponibilizam o exame do HIV facilmente. Então, em muitas cidades existem ambulatórios específicos de tratamento de HIV ou de DSTs e você pode ir lá e pedir para fazer o teste gratuitamente, rapidamente, para fazer o diagnóstico dessa doença. Então, é muito simples, é muito fácil conseguir fazer esse teste, tá? Nas unidades de saúde, nos médicos, né, de pronto atendimento, dá para fazer esse teste rapidamente, tá? Então não deixem de pesquisar essa doença, principalmente se você ali teve alguma suspeita, algum risco, alguma situação que te expôs a esse vírus. E por que é tão importante fazer o diagnóstico ainda mais precocemente, né? Porque uma coisa é você ser contaminado com o vírus do HIV. Outra coisa é você ter a doença provocada por ele, que é a AIDS, né? Ou a síndrome da imunodeficiência adquirida, que no português a sigla seria SIDA, né? No inglês é o AIDS. Nem todas as pessoas portadoras do vírus desenvolvem a doença, principalmente se essa pessoa se mantiver mais saudável, com a imunidade mais alta, ela não necessariamente vai desenvolver a doença. Mas isso tem que ser acompanhado, tem que ser controlado. Existem exames específicos para detectar a quantidade de vírus que está circulante no sangue ou a capacidade do seu organismo em combater. Então é muito importante que todo portador do HIV saiba dessa condição de contaminação para evitar o desenvolvimento da doença. Além, é claro, se você sabe que você tem, é importante que você tome medidas preventivas ainda mais cautelosas para evitar contaminar outra pessoa. Na gestação, essa doença é fortemente investigada, né? Por conta justamente do risco de contaminar o bebê. Então, a gente faz ao longo de todo o pré-natal pelo menos 3 testes para diagnosticar o HIV. E caso a mulher ela seja positiva, né? O exame dê positivo em algum momento, já é iniciado um tratamento à base de medicamentos antivirais que ela vai usar durante toda a sua gestação para evitar a contaminação do bebê. E, como eu já disse, ela vai ser orientada a dar outra via de alimentação. E, então, caso você seja portador do vírus e comece a manifestar sinais da doença, né, da AIDS, da síndrome da imunodeficiência adquirida, aí podem ser feitos tratamentos medicamentosos que hoje em dia são bastante eficientes, justamente para controlar o desenvolvimento da doença. Com isso, a gente conseguiu diminuir demais o risco de morrer pela doença. A gente consegue controlar de uma maneira até boa, eficaz, para que a pessoa viva por bastante tempo, com qualidade de vida, né, com a sua imunidade ali em boas situações. E, Denise, o que eu posso fazer caso eu tenha sido exposta a um risco acidental de contaminação pelo HIV? Como, por exemplo, quando foi exposto a algum contato de sangue, com o sangue de alguém contaminado, ou numa relação desprotegida e muitas vezes não consentida. Nesses casos, a gente recomenda a profilaxia medicamentosa. Isso é muito frequente entre nós profissionais de saúde, né? Porque em muitas situações há um acidente, uma contaminação com o sangue contaminado. Já vi vários colegas passando por isso, porque a gente trabalha com urgência, às vezes tem que abrir uma paciente, fazer uma cirurgia e depois descobre que ela era HIV e aí esse processo às vezes se contamina. Então, no meio da saúde a gente vê muitos colegas tendo que fazer esse tipo de profilaxia e também casos de violência sexual, né, que infelizmente ainda é tão frequente. Nesses casos é muito importante fazer a prevenção da contaminação com os medicamentos antirretrovirais, que a gente tem disponíveis no SUS, nos pronto-atendimentos é fácil de fazer, e nesse caso a pessoa vai ter que tomar esse medicamento por alguns dias para evitar realmente a contaminação pelo vírus. É muito importante fazer esse tipo de tratamento, que acaba sendo uma prevenção. E para finalizar, acho que esse vídeo ficou um pouco complexo, né? Porque é um assunto vasto, extenso. Aliás, se você quiser saber mais sobre isso, procure também as minhas outras redes sociais, no meu blog também tem conteúdo sobre isso. Sempre aqui no box de informações tem todas as minhas redes sociais para vocês me acompanharem por lá também. Mas o que fazer caso, né, realmente o exame venha positivo? Procure um médico, um profissional de saúde, procure uma assistência. Existem, como eu disse, centros específicos para isso em muitas cidades. Se na sua cidade não houver, procure a unidade básica de saúde para receber o acolhimento e encaminhamento para o tratamento com um especialista. E saiba que caso você se contaminou, não entre em desespero, procure ajuda, porque
como eu disse, com todas as tecnologias, medicações e descobertas da ciência, a gente consegue garantir uma qualidade de vida muito boa, uma vida longa, uma vida saudável, claro, precisando de um acompanhamento sempre dos profissionais de saúde. Era isso pro vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Fico por aqui, beijo, até a próxima.